Vamos agora, então, passar a palavra ao nosso querido Flávio Pimentel. Flávio Pimentel, acho que dispensa apresentação, mas há pessoas que não sabem. É engenheiro, é velejador, né? E o comandante aqui anunciou, ele é vice-presidente da Sociedade dos Amigos da Marinha. Então, ele está em casa, né? Nós já havíamos protegido, trazendo ele do lado aqui, né? Então, o Flávio fez aquele circuito, aquele périplo, e vai nos brindar. Ele não pensava nisso, eu quero repetir, mas ao contar, a gente no almoço, eu falei, não, essas informações são tão importantes que vamos levar aos presidentes dos clubes. Então, ele teve o trabalho porque ele levou para o clube, para o iate, mas organizou para nós uma palestra em que ele vai frisar mais os highlights, aquelas coisas que interessam mais diretamente aos clubes, para nos colocar. E eu já adianto, Flávio, o que nós conversamos, ou seja, nós estamos gravando ali a palestra, mas o Flávio ficará à disposição, assim como nós no Sim Lazer, né, para qualquer contato, qualquer aprofundamento em alguma prática, alguns clubes, que ele continue ainda com o contato das pessoas. Então, que não fique uma coisa apenas teórica, só auditiva. Não, os clubes poderão se aprofundar em práticas que tenham interesse, e o Flávio será o mediador desses entendimentos. O objetivo é trazer com uma contribuição, não uma mera palestra oral, né, verbalizada, mas que possa dar alguma substância para a melhoria dos clubes. E quero também frisar que nós vamos frisar mais uma vez, um seminário, uma sequência, uma série de seminários de boas práticas dos clubes de Brasília mesmo. E, com certeza, sem nenhum confete, o Clube Naval ele é um clube exemplar também em práticas, e nós vamos querer a participação brilhante do Clube Naval, que tem muito boa gestão, e isso é útil aos demais clubes de Brasília, e a gente vai trocar essas figurinhas. Então, meu amigo Flávio, é sua palavra. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Então, agradecer o convite do Sim Lazer para fazer essa apresentação, como ele disse. Eu não visitei os clubes para preparar uma apresentação, mas ela é uma consequência, né? Nós visitamos os clubes para tirar algumas dúvidas que nós tínhamos. Então, eu peço... O passador está aqui? Tá. Nós visitamos esses clubes que estão aí, alguns de forma demorada, ficamos até 3 dias, e outros foram bem rápido, também por conta da disponibilidade dos presidentes e diretores desses clubes em nos receber. No Praia Clube, eu estive acompanhado do diretor de patrimônio, Moisés Espírito Santo, que também é daqui da Comissão Fiscal do Sim Lazer. E no Flamengo e no Marina da Barra Clube, eu fui acompanhado pela Inês Davi, que acabou de chegar, a nossa diretora, era diretora de esportes individuais, hoje ela é diretora de esportes aquáticos, ela é aficionada pela natação, e ela também contribuiu nessa apresentação com alguns dados na visita ao Flamengo, que eu tinha me esquecido, ela de última hora me trouxe isso aí para a gente não esquecer. E também visitei o Sindicato de Clubes de São Paulo. Então, os objetivos das visitas foram, principalmente, a alimentação, que é uma questão que nos aflige muito, e há sempre uma controvérsia entre a gente ter uma administração terceirizada ou uma administração própria do clube na alimentação. Então, vários clubes nós tocamos nesse assunto. Outros clubes nós fomos para conhecer os projetos de formação de atletas. Também, em decorrência desses objetivos, mas como consequência, tomamos conhecimento também da estrutura administrativa desses clubes, como eles estão estruturados, a governança de cada clube. Então, o primeiro clube que nós fomos foi logo no primeiro ano de mandato, que foi o Praia Clube, lá de Uberlândia.
Então, aí uma vista aérea, e vocês veem algo interessante, eu não conheço outro clube que tem um rio passando no meio. Na verdade, esse clube foi construído inicialmente na margem direita, daqui de cima, falando com o passador, né? E depois eles avançaram para o outro lado. É um clube enorme, com 300 mil metros quadrados. Foi fundado em 1935, ele ainda não é centenário, mas em pouco tempo será. São 300 mil metros quadrados. Ele tem estacionamentos externos, ninguém entra de carro no clube. Então, isso facilita o controle de acesso por meio de reconhecimento facial, porque todos entram a pé. Tá? Eles têm 23 piscinas, são 2 parques aquáticos, 2 academias, 4 ginásios, só que tem um ginásio lá que tem 4 andares, né? Então são quadra sobre quadra. Aí tem complexo judô, de tênis, beach tênis, depois eu vou falar sobre o beach tênis, porque também é um arranjo muito interessante que fizeram lá. Quadras de squash, vôlei, futevôlei, campos de futebol, pista de atletismo, salão de sinuca, salões para eventos e ainda tem um bosque. Quer dizer, é um clube completo, realmente. São 38 mil associados. 2.900 são proprietários com direito a voto e com direito a ocupar cargos na administração do clube. 6.500 são contribuintes familiares, 5.299 contribuintes individuais, e marcado em amarelo, porque é mais interessante de tudo, o dependente até 27, a partir de 25 anos de idade, ele passa a ser sócio contribuinte, ele se desvincula do pai e da mãe. Então, ele deixa de ser um sócio proprietário, né, ou dependente do proprietário. Se ele quiser comprar um título, ele pode comprar um título e aí participar da vida política do clube. Mas, se não, ele pode continuar. Então, isso é uma dificuldade que a gente vê isso em alguns clubes, inclusive no nosso clube, no Yacht Clube, onde, depois de 30 anos, ou o jovem compra o título ou não vai mais poder frequentar o clube. Então, isso, a gente viu isso lá, e é por isso que tem 38 mil associados, são vários dependentes. E se você também não, mesmo não sendo filho de um sócio proprietário, você pode entrar como sócio proprietário, sócio contribuinte. Outra coisa interessante nessa área de associados são os convites. Tem muito clube que restringe a emissão de convites, e lá os convites são ilimitados a R$80. Ninguém entra de graça. Todos os convidados pagam R$80, mas você só pode tirar até 8 convites por CPF. Então, é um arranjo interessante. Então, como eu disse, o acesso é digitalizado ao clube e academia, por QR Code, por reconhecimento facial ou por leitor biométrico, porque não entra carro, então facilita muito isso. Então, a gestão desse clube, ele tem uma diretoria executiva composta de 17 sócios proprietários e ele, interessante, ele não tem conselho deliberativo. Então, as regras do clube, as normas, regulamentos são editadas pela própria diretoria executiva. Mas tem um conselho fiscal, composto de 9 sócios proprietários. O mandato lá é de 3 anos, podendo ter uma reeleição. No Yacht Clube, nós aqui não temos reeleição, não é permitida a reeleição para Comodoro. Eles têm um gerente geral, que toma conta do clube todo, então ele tem um domínio e conhecimento do clube todo, e com todos os outros gerentes subordinados a ele. São 570 funcionários atualmente, mas antes da pandemia chegou a 800. Por que está reduzido assim?
porque nesse período eles terceirizaram uma série de serviços. Então, jardinagem, lavanderia, área jurídica, obras de grande porte, contabilidade, o financeiro, o RH e a comunicação. Ela é terceirizada. Algumas na sua totalidade, outras uma parte, como é o caso da comunicação lá, que uma parte ainda tem lá 1, 2, 3 funcionários, mas a boa parte está com uma empresa de comunicação. Outra coisa interessante lá no Praia Clube é que o que norteia a administração deles é essa meta de atingir 90% de satisfação do associado, nas áreas esportivas, nas áreas de lazer e nas áreas de entretenimento. E como é que ele faz isso? Com pesquisas constantes, né? Para todo e qualquer assunto, sempre tem uma pesquisa, estão sempre monitorando, né, o humor do sócio. Isso se chama marketing de resultados, né? Pesquisas e análise dos dados. Isso norteia toda a política do clube e a administração do clube. Eu pulei o verdinho ali, que é outro modelo interessante, que é o estabelecimento de um concierge, eles criaram lá um concierge administrativo e o outro esportivo. São locais onde você tem um pool de serviços, né, concentrado num local só de atendimento ao sócio. No administrativo, então, você vai ter a parte da secretaria, contabilidade financeira, né, enquanto que no esportivo matrículas, cancelamento de matrícula, abertura de turmas e uma série de outros serviços. Na parte de comunicação com sócios, eles utilizam um aplicativo bem interessante, Moisés conheceu, viu. O site, eles têm e-mails direcionados, disparados para os sócios, e eles têm painéis de LED também pelo clube, espalhados. Isso aí também é outra coisa interessante, né? Eu vi em vários clubes esses painéis de LED, então isso para mim é comunicação na veia. O sócio entrou no clube já está vendo no painel, né, em forma randômica, as várias comunicados, eventos, resultados de competições, está tudo ali no painel de LED. Eles têm Instagram e eles têm também comunicação via WhatsApp. WhatsApp em grupo, né? Comunidade. Então, nesses vários sistemas de comunicação, você tem um autosserviço administrativo financeiro também no aplicativo. Você pode fazer pagamento de contas, reservas, tudo no aplicativo, mas também lá nos concierges também presencialmente. Pagamentos, consultas, atualização cadastral. Então, está tudo bem informatizado hoje. Permitiu que ele saísse de um nível de 800 funcionários para 500 e pouco, né, que eu mostrei. Onde está 570 funcionários. Para um clube grande como esse, um porte grande, está razoável, né? Bom, então eles, conversando com o presidente desse clube, antes de mais nada, a gente tem que dizer que esse clube, o presidente nos recebeu muito bem, esticou o tapete vermelho e nos colocou lá, a equipe deles, à nossa disposição durante 3 dias. Então, deu para conhecer bem todo o clube, né? E ele estava dizendo que esse clube, no passado, ele tinha assim, uma cultura muito social e pouco esportiva. E que ele, aos poucos, ele já está no acho que segundo ou terceiro mandato, aos poucos foi mudando, né, toda essa cultura do clube e transformando o clube esportivo. E realmente hoje eles são uma potência olímpica no Brasil, depois do Flamengo, depois do Pinheiros, né, eles estão realmente, inclusive paralímpica, né? Então eles têm também eventos sociais, isso aí, o que ele fez investindo em esporte para crianças e para
as atividades, inclusive modalidades profissionais, sem prejuízo de eventos sociais. Então, ele nunca deixou de fazer Réveillon, festa junina, entre outras. E, além disso, ele tem atividades para todas as idades, inclusive para os adultos. São atividades gratuitas para ir de ginástica, tai chi chuan e coral. Lá eles também têm a sala de estudos, que nós temos aqui no IAT, que às vezes a gente tem que manobrar um pouquinho as polêmicas com relação à sala de estudos, mas lá eles têm, funciona direitinho. A nossa também hoje já está funcionando bem mesmo. Eles têm um bosque muito grande, bacana, brinquedoteca, sauna, loja. A loja deles é até grande, bem interessante. Aí sim, nós fomos lá para ver a gestão de alimentação, só que o presidente lá fez questão de a gente ver tudo, né? 3 dias dá para ver tudo. Então, eles têm lá 18 pontos de alimentação e bebida. Um clube de 300 mil metros quadrados tem que ter muita coisa, né? E eles têm 3 restaurantes, 6 bares, um lanchonete, cafeteria, 2 áreas para eventos e 5 quiosques. Mas é dividido, assim como é no Pinheiros também, que eu vou mostrar mais à frente. Uma parte é gestão própria e outra parte é terceirizada. Então, aqueles restaurantes que eles fazem questão, que eles nos abrem mão da qualidade do serviço, é gestão própria. É o Sport Bar, que é muito bacana, e o restaurante da Piscina Olímpica. Esse Sport Bar foi inaugurado há menos tempo. Ele é sensacional. Todos os clubes que eu visitei não vi nada igual. Ele tem um palco para shows, bandinhas, música ao vivo. Ele tem um telão e 4 televisões, cada televisão sintonizada num canal de esporte. Então, você de noite vai para lá tomar um drink, você vai ver uma música ao vivo, ou vai ver, e geralmente é rock, e vai ver também o que está acontecendo nos esportes, das várias modalidades, nas 4 televisões. E esse, se eu não me engano, é todo dia. A banda é só na sexta, na quinta ou na sexta. Como é que funciona a questão de preços? As bebidas são tabeladas, mas os alimentos são reajustados sempre que se fazem necessário, sempre comparando com o mercado. Eles têm 60 funcionários para esses 2 restaurantes, mas fim de semana eles colocam mais 20, que trabalham como eventuais. E eles admitem que a operação é deficitária. Então, todos os clubes que eu conheço que optou por a própria gestão, eles são deficitários, porque eles querem oferecer uma comida excelente, uma alimentação de primeira qualidade, e para que seja acessível ao sócio, vai ter que ser deficitário, não tem jeito. Então, outra coisa também que eu percebi, todos esses têm gestão própria, ele tem que ter um diretor de A e B. Não adianta querer achar que o diretor de administração vai dar conta, não vai. Tem que ser um diretor de administração só para isso. Diretor de A e B só para isso, alimentos e bebida. Então, eles têm uma central de armazenamento, instituição muito grande, câmaras de congelamento, resfriamento, eles têm central intermediária para preparação e porcionamento das carnes, das proteínas. O setor de compras é centralizado. Alimentos, eles trabalham com fornecedores por meio de contratos de fornecimento semanal, e eles têm o sistema da TOTUS. Esse sistema da TOTUS, ele faz o controle total da entrada do alimento até a venda final. E a TOTUS também, o ERP deles é TOTUS também, e o bacana é que no mesmo sistema você ERP e também é um sistema também de atendimento ao sócio. O sócio quer fazer uma reserva, quer solicitar um serviço qualquer,
é tudo por meio de um sistema. Só para esclarecer e ilustrar, no Yacht Club são dois sistemas que não se comunicam, né? Um é Banner e o outro é um chamado TechSoft. Eles fazem inventários semanais, tem que ter, para não haver nenhum tipo de desvio. Todo o setor é monitorado para o circuito interno e a preocupação que eles têm lá, que tem que ter, é com os regulamentos da Anvisa, da Anvisa Sanitária. Eles têm manuais e POP, né, para todos os pratos, todas as refeições. Na área de meio ambiente, eles têm um monitoramento de gatos, que foi inclusive premiado há uns anos atrás, como caso de sucesso, pela FENAClubes, no Congresso de Clubes. Então, eles foram pioneiros nisso, e eles mostraram para a gente como é que funciona, mas basicamente é castração, vacinação, alimentação, adoção e catalogação. Nós fizemos isso aqui também, no Yacht Club, e trouxe resultados importantes. E junto com esse trabalho de monitoramento, o cercamento das quadras de areia e desinfecção semanal. Então, lá no iate mesmo, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi levantar a grade das quadras de tênis, de vôlei de areia, a um ponto que os gatos não conseguem subir. E também nas portas de acesso botamos mola. Então a pessoa que entra, a porta fecha sozinha, o gato nunca mais entrou, nunca mais tivemos problema com aquilo ali, e nunca mais tivemos problema com... Tem no lago todo, né? Mas a capivara, nós também procuramos cercar o clube, a margem com o lago, para ela não subir. Mas ela sobe. Ela sobe, mas não entra lá para dentro, não. Fica perto da margem. E também eles têm lá um sistema de manejo de resíduos, compostável, compactação e separação, muito interessante, funciona direitinho mesmo. Bom, na área esportiva, eles têm projetos de formação olímpica e paralímpica. Com relação à paralímpica, é interessante. Todo clube ele tem que cumprir uma lei de cotas para PCDs. Tem clube que contrata para trabalhar mesmo. O Paraclube ele contrata atletas PCDs para se tornarem atletas paralímpicos com salário. Então, isso é muito bacana. E eles têm na natação, toda eles é paralímpica e muitos deles são olímpicos. Foram para Japão, foram para Paris agora. E eles têm também equipes profissionais, no vôlei feminino, no futsal masculino, no basquete e natação paralímpica, como eu disse. Nessa área esportiva, então, tem academia com musculação, hidroginástica, yoga e cycling. E eles têm um estudo separado para personal. O interessante no personal, ao contrário do que nós temos no Yacht Clube de Brasília, o personal lá é funcionário do clube, atende como se fosse funcionário do clube, não é em hora vaga, né? E quem quiser o personal vai pagar o clube. Então, não tem disputa de personal que tem uma hora vaga, está lá, ou aquele cara que é só personal. Então, funcionou bem lá e não tem problema. E o legal lá do beach tênis, que eles construíram uma arena de 15 quadras, que eles chamam Arena Unimed. Por quê? Foi a Unimed que construiu tudo. Então, isso é o chamado naming rights. Então, a Unimed tem, não sei se é 25 anos, o direito de ter lá o nome dela, lá, a Unimed tem o nome lá na Arena Unimed, né, e ela construiu as quadras.
Lá eles têm um curso chamado CEL, que são para crianças a partir de 4, 5 anos de idade, que é muito parecido com o nosso CIAT aqui de Brasília. Eu acho que o Jorge já esteve lá para conhecer, com o Luiz, né? Então, eles têm... Só que tem uma grande diferença com relação ao nosso clube. Não é o pai que escolhe qual é a modalidade que o menino vai fazer, ou o próprio menino vai fazer. No sistema de rodízio, a criança vai passar pelas várias modalidades do CEL e vai ser observada pelos técnicos, ou professores. E o professor vai dizer, esse garoto aqui é bom nisso, o outro é bom naquilo, ele tem a competência então, quando o menino sai do CEL e vai para as escolinhas do clube, ele já está direcionado para aquilo onde ele poderá se sair melhor. Então, também achei bacana isso lá. Em termos de ginásio, realmente é um clube que, talvez, eu não vi tantos ginásios como no Pinheiros como aqui, mas são G1, Petec Shows, é o primeiro ginásio, é um redondo que ainda está na margem direita. O G2 é para as equipes profissionais, onde tem até cabine para transmissão de TV, né, e arquibancada. Aí o G3 é treinos, equipes de base, profissionais também treinam ali, também são várias quadras ali dentro da G3. E o G4, que é um prédio, é o mais novo deles, fizeram um prédio de 4 andares. Em cada andar é quadra, tem uma piscina suspensa também para as crianças, que é pequeno. Então, é piscina aquecida, inclusive. Então, é um clube realmente bem equipado nisso aí. A gestão esportiva está a cargo de um gerente de esportes de competição, mas eles têm também lá sugerem e incentivam que o sócio pratique o esporte, mesmo que seja de lazer, sem prejuízo, né, do alto rendimento. Então, eles convivem juntos. Né? E a escola esportiva, são 2.000 alunos e interessante, não há gratuidade. Na verdade, todos os clubes que eu visitei, não há gratuidade, nenhum deles. Nós aqui ainda trabalhamos, né, com uma modalidade gratuita aqui no IAD. Eu não sei como é que são os outros clubes, mas lá não é nada caro. Se você for para uma academia fora dos clubes, vai pagar mais ainda. Não é nada mais para cobrir os custos. Então, quer fazer 3, 4 modalidades, vai pagar as 3, 4 modalidades. E como é que eles mantêm isso aí? Não é só com o dinheiro do sócio, né? Eles têm projetos de lei de incentivo ao esporte estadual, projetos de lei federal de incentivo ao esporte. Então, o estadual é o ICMS e o federal é o imposto de renda. E esses são valores aí que eu busquei lá, mas não tem muito mais. Eles já estavam, quando eu estive lá há 3 anos, já estava no 8º projeto aprovado e o último 8º já em captação. Como é que eles fazem isso? Eles trabalham com uma empresa especializada em Belo Horizonte. Então, essa empresa, ela, por contrato, ela faz o projeto, ela acompanha a tramitação no governo e, depois de aprovada, ela ainda vai buscar captação. O presidente de lá, como é um empresário bem relacionado, ele mesmo já consegue captar junto a essas empresas, né, esses recursos. Eles também são filiados plenos do CBC, e eu coloquei aí taxas de inscrição de competições. O que eles fazem lá? As taxas de inscrição só para campeonatos regionais e nacionais. Campeonatos e torneiozinhos pequenos de fim de semana, local do próprio clube, atletas do próprio clube, não há cobrança da inscrição. Então, esses também foram os patrocinadores e parceiros que eu identifiquei lá. Então, para você chegar nesse nível de tanta empresa assim, não é fácil. Ainda mais aqui em Brasília, nós não temos muita indústria aqui, né? Então, para você captar
pela lei de incentivo fiscal estadual, que agora reabriu aqui no GDF, hein? Não sei se vocês sabem, mas reabriu aqui. O IAT acabou de aprovar uma, não foi, Inês? Foi da natação? Acabou de aprovar uma no GDF. Mas o difícil é você captar, porque as empresas têm que ser optantes do lucro real. Os 3 dias lá, né? Está gostando, Jorge? Eu sou botafoguense também. Mas o Flamengo tem um projeto olímpico muito bacana. E nós fomos lá para ver isso. Não conversamos mais nada. E fomos recebidos, e aí a Inês estava junto, a Inês, fomos recebidos pelo diretor de esportes olímpicos lá do Flamengo, que é um profissional, ele não é sócio, né, é funcionário, mas ele tem um cargo de diretor, que ele foram buscar ele lá no Minas Tênis Clube. E ele é um ex-jogador profissional de basquete, é o Marcelo Vido, não sei quem se lembra dele aí, acho que no tempo do Oscar, só que ele era reserva, né? Nem todo jogo ele entrava. Bom, o que te foi captando de informações lá? Primeiro, o orçamento da área, né, esportiva, né, olímpica, vamos dizer assim, é totalmente separado do futebol profissional. É como se fosse outro clube. Porque também não tem condição, né? O futebol profissional tem as suas próprias receitas. E o setor de marketing é que é único. Então, as captações elas são depois divididas internamente, né, entre setores profissional, olímpico e também social, porque tem eventos lá que tem patrocínio, eventos sociais também. Escolas esportivas são pagas e eles têm por volta de uma receita de 7 milhões, mas uma despesa de 3,5 milhões apenas, não é isso? Você está lembrada disso? Tem algumas coisas que eu lembro, ela não lembra, tem outras que ela lembrou que vai aparecer, né? E tem fila espera, o sócio tem prioridade e tem peneira, porque realmente a procura, né, da garotada que quer praticar um esporte no Flamengo é muito grande, né? Muito grande. Então, o que acontece? As equipes esportivas, elas, além dos projetos de lei de incentivo ao esporte, têm um saldo positivo das escolinhas. Então, esse saldo positivo das escolinhas é reaplicado totalmente nas equipes de competição. E lá tem algo também muito interessante, que é dedicado principalmente ao atleta de alto rendimento. É um projeto Cuidar, que eles chamam lá Cuidar, Centro Unificado de Identificação e Desenvolvimento de Atletas de Rendimento. São 850 atletas que recebem essa assistência e acompanhamento por meio de projetos e por meio de sistemas eletrônicos, onde é contabilizado toda a estrutura física e o desempenho do atleta. Então, é uma união da ciência e o esporte visando o desenvolvimento do atleta. Então, esse projeto Cuidar, ele tem uma equipe multidisciplinar, preparador físico para cada modalidade, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social e a equipe administrativa. São feitas avaliações, né, e são planejados treinamentos com base nessas avaliações. Eles têm uma sala de musculação só para eles e eles têm parcerias na área da medicina, de clínicas e na cidade, onde eles conseguem dar um atendimento médico e dentário para os seus atletas. É filiado pleno ao CBC também, então ele recebe
muito recurso CBC, por ser também atletas olímpicos, atletas medalhistas, e ter muita pontuação nos CBIs, que são os Campeonatos Brasileiros Interclubes. Outra coisa interessante que eu vi lá, 50% dos atletas são oriundos de projetos sociais e comunidades. E eles têm acesso por meio de peneira também, porque a demanda é sempre maior que a oferta. Quando nós estivemos lá, levaram a gente numa sala onde tinham uns 5 ou 6 funcionários frente com o computador, todos eles acompanhando os projetos, que a prestação de contas séria, são recursos públicos. Então, precisa realmente de uma equipe dedicada a isso. No contrário do Praia Clube. Praia Clube, a empresa que fica lá em Belo Horizonte, ela mesmo faz todo o acompanhamento e a prestação de contas. Aqui o Flamengo separou. A parte de prestação de contas, eles mesmos querem fazer, porque é sério também, né? Não pode dar bobeira com isso, né? E outra coisa que a Inês sempre quis aplicar lá no IAT, que é o condicionamento dos atletas a índices pré-estabelecidos. Isso é muito fácil na natação, principalmente, né? Outras modalidades, às vezes, é um pouco mais difícil. E o Projeto Anjos, que ela lembrou, eu tinha me esquecido, que é um projeto de lei de incentivo ao esporte, e onde se capta recursos junto ao associado, junto à torcida do Flamengo espalhada pelo Brasil todo. Então, é imposto de renda de pessoas físicas. E aí, esse valor também arrecadado, ele é aplicado nas escolas esportivas do clube. Como é que funciona? Como você não tem como ir numa empresa e tal, milhões de pessoas, ou milhares de pessoas. Então, a campanha, né? Campanha publicitária junto aos sócios e a torcida, aquele sócio-torcedor, né? Tem que ser feito dessa forma, né? Outra coisa também que é diferente de outros clubes que nós visitamos, lá eles escolheram essas 8 modalidades como prioridades para receber os recursos. Eles acham que essas modalidades aí as que têm mais potencial para trazer medalha. Então, essas que têm prioridade em relação às outras. Você vê aí a ginástica artística, onde está aquela menina, maior medalhista olímpica do Brasil, de lá. O remo, o baiano lá, está lá, treina lá o Isaquias, e por aí vai. Assim como também o Praia, são vários patrocinadores e vários parceiros. Eu ainda coloquei aqui, visita o museu e a loja. Fizeram questão que eu fosse lá, né? Tive que fazer esse esforço. Né? Mas é um museu só do futebol. Né? Os outros clubes que a gente foi, eles têm um museu realmente da história do clube toda, das várias modalidades. Esse aí não, é só do futebol. E é a mesma empresa que fez o museu daquele argentino, Boca Juniors, e que está fazendo agora o do Botafogo, viu, Jorge? Falei com o presidente do Botafogo, vai inaugurar dia 8 de dezembro, viu? Falei com o Ducésio. Marina Barra Clube, outra surpresa. Essa também foi um clube que a Inês falou, não, nós temos que ir lá e tal, e a gente conseguiu de última hora, foi até uma diretora lá do Flamengo, conseguiu um contato e nós fomos lá conhecer o clube. E tivemos aqui uma surpresa interessante. E ela queria, porque ela ouviu falar que eles têm lá projetos de apoio do CBC para a natação. E é verdade. Né? Onde é que fica o clube? Numa ilha, são 2 ilhas, ali é a Lagoa da Tijuca, e esse é material resultante de uma dragagem que foi feita na saída para o mar, na Barra,
na Barra. E aí, em cima dessa ilha, que era para ser um loteamento, acabou virando um clube. Eu não sei mais detalhes, não. Então, é um clube recente, é um histórico, ele é de 1984, a partir de aterros, e lá já é diferente do Praia. Ele tem conselho de administração, conselho fiscal, mas não tem conselho diretor. Como é que ele funciona? A diretoria executiva é composta de profissionais captados no mercado. Então, são profissionais. Se ele não deu certo, não deu resultado, você simplesmente troca. Vai buscar no mercado. Nos outros clubes tradicionais, você é o comodoro, é o presidente, e tem os seus diretores, que são sócios também, e que, às vezes, você não fica muito satisfeito com aquele desempenho e às vezes, tem atrito. Então, eles resolveram essa questão dessa forma lá. Eles também não têm escola gratuita, e, por conta da natação, eles estão integrados ao CBC. Então, é um clube que não tem muitas instalações, mas tem quadra de tênis, de squash, quadra de areia, ginásio poliesportivo, um só, e marina para barcos. Marina pequena. O interessante é que, se você entrar no site deles, tem regulamento para tudo. Né? Para tudo mesmo. Tem muita tela de LED no clube também, então a comunicação, ela também boa parte é feita com as telas de LED, porque ela chega rápido no sócio que tem preguiça de ir no site e tal. Ele chegou, passou, andou no clube, a tela já está lá na frente dele, né, mostrando tudo o que aconteceu, o que vai acontecer no clube. Outra coisa interessante, que é uma cultura que nós não temos aqui em Brasília, ou talvez nem todos os clubes, alguns sim, é que os bares e restaurantes ficam abertos até às 22 horas. Isso permite que a gente tenha uma vida social no clube, onde a gente vem, pratica um esporte qualquer, e depois fica no restaurante, janta, ou fica no bar e batendo papo. Tem spa, salão de beleza, tênis shop, e um parque infantil temático. Esse parque infantil também eu nunca vi nada igual. Ele é espetacular. Ele é um projeto da Maria Clara Machado, não sei quem vocês conhecem, é uma escritora de livros infantis. Né? Em todo o parque, como está ali, eu copiei como está no site deles. É um parque, é um mundo de fábulas e magia, inspirado nas personagens da escritora. Né? Ele é grande, tem 3.000 metros quadrados e tem todo tipo de atividade para as várias faixas etárias. Então, é muito bacana. Nunca vi nada igual. Se eu for lá no IASC Clube de Janeiro, não tem nada de parquinho para criança. IASC Clube da Bahia é um clube que eu já fui sócio durante 10 anos, né? Tempo que eu morei na Bahia. É um clube também pequenininho. Essa foto, ela está invertida. Ela está invertida. Quem conhece o clube sabe que o restaurante ele é para cá, aquele elevador é para cá. Tá? Não, tudo é para cá, é para o lado de cá. É para... Aí aparece já um outro sistema de administração. Né? As eleições para Conselho Deliberativo são candidaturas individuais, não são por chapas, como é aqui no nosso clube. E que, por sua vez, elege de forma indireta comodoro e vice-comodoro. A prática esportiva lá é vela, natação, inclusive de águas abertas. A Marcela veio lá do IASC da Bahia, hoje está no Flamengo. A canoagem, mas é a canoa havaiana, né? E a pesca oceânica esportiva. Não tem escola esportiva gratuita, mas eles confessaram
que o valor que eles cobram não cobre todas as despesas. E já também tem um projeto social interessante, onde eles oferecem aulas gratuitas de vela e canoagem para alunos de rede municipal de ensino, em acordo com a prefeitura. Também tem beach tennis, que qualquer lugar hoje tem, né? Beach tennis, futebol, futsal, judô, karatê e ginástica rítmica. Mas o mais interessante é isso, eles conseguem conviver com candidaturas individuais. Aqui a gente não conseguiu, aqui o nosso clube, até 2000, era assim. Mas como são 40 conselheiros, mais 20 suplentes e mais 20, se eu não estou enganado, 20 natos, é muita gente. Então, é difícil você ter uma liderança e ter uma unidade de pensamento para poder aprovar projetos e tudo. Então, eu não vivenciei a política do clube nessa época, mas, pelo que eu sei, a decisão foi por causa disso. Eu acho que o da Bahia, até então, tinham 6 estádios CBC, já tinham captado 7 milhões. Ele é filiado pleno. Eles têm muita atividade social em torno do restaurante piscina, funciona bem, sem prejuízo da atividade esportiva e vice-versa. Os mais importantes lá é o Réveillon, a festa de Iemanjá, 2 de fevereiro, que eles não abrem mão de ter isso, e o Oktoberfest, que é algo mais recente. Festa junina lá eles não fazem, até porque não tem espaço. Festa junina na Bahia é ir para as cidades do interior. É assim que funciona lá. E o restaurante é administração própria também, com prejuízo. Só que recentemente eu fui passar uns dias no Rio, fui assistir um campeonato lá no Rio de Janeiro, me encontrei com o Luiz Eduardo Pato, que é o gerente geral do clube. Ele falou, não, agora está dando lucro. Não, está equilibrado, está tranquilo. Porque a gestão anterior já tinha até me pedido documentação para fazer uma licitação, que é o que a gente faz aqui, né? Então, e a comunicação deles? É só o site, o Instagram e tela de LED. Eles acabaram com a jornalzinho, acabaram com a revista, né? E lá também tem um sistema de telas de LED, né, espalhada pelo clube, onde todas as informações, resultados de competições, próximos eventos, avisos importantes para o sócio, está lá disponível para todos aqueles que frequentam o clube. Esporte Clube Pinheiros. É um clube enorme, mas importante, mas a gente não teve muito tempo para conversar e desenvolver bem, né, as questões do clube. Ele está localizado numa área nobre de São Paulo, ele faz divisa com a Avenida Brigadeiro Faria Lima e com o Shopping Guatemi. Ele é mais do que centenário, né? Ele é de 1899. É um clube, na sua origem, fundado pelos alemães. Ele tem 170 mil metros quadrados. Diz ele que tem 80 mil de área verde, mas eu não achei que tem isso tudo, não. Eles que falam. São também 39 mil associados, mesmo tamanho do Praia Clube. O foco é no esporte, porque o nome do clube já diz isso. Mas eu vi lá, tem lá, eles fazem festas também, como qualquer outro clube. Então, sem prejuízo das atividades sociais. Então, ele tem uma programação intensa de torneios, cinema, shows, peças de teatro, exposições, palestras. E eles têm um centro de pró-memória, né, que eles chamam de pró-memória, muito bacana. Bem diferente do que eu vi lá no Flamengo. O Flamengo realmente é bem espetaculoso. Lá não, são telas, fotografias, né, muita coisa interativa em totens, né, mas muito, muito bacana. Acho que todo clube devia ter isso para preservar a sua história. A restaurantes tem administração própria e tem concessionários. Qual é o grande lance lá?
Estava até conversando com o meu amigo ali do Banco Central, né, que perguntou, né, como é que é esses concessionários. Lá eles só trabalham com concessionários que já são de cadeias renomadas na cidade. Não pegam qualquer um, não. Então, para entrar, para ser um restaurante de sushi lá dentro, tem que ser um que já tenha pelo menos uns 3 restaurantes de sushi pela cidade. Então, esse é o pré-requisito para entrar no clube. Mas o restaurante de administração própria é espetacular, lá almoçamos com a diretoria, lá muito bom. E lá, por ser São Paulo, eles têm a garagem em subsolo. Então, construíram garagem para carros em subsolo. A gestão aí já é parecida com a nossa, tem conselho deliberativo, conselho fiscal e a diretoria. O atual presidente do Pinheiros foi o que nos recebeu, ele era vice. Hoje é o presidente e ele também ele veio do basquete, também é atleta olímpico do basquete. Esqueci o nome dele agora. Uma coisa interessante lá que eu vi, que eles têm, e está publicado no site, é o planejamento, plano diretor e planejamento estratégico, com revisões periódicas. A última é de 2016, válida até 2030, onde norteia todo o desenvolvimento do clube. Então, o plano diretor é muito importante. Eu dei uma olhada, ele é grande, né? Mas importante é a gente ver que os clubes dão valor a um planejamento, né, ao longo prazo para o clube. E esse plano diretor, ele é resultado de ampla pesquisa junto aos associados. Não é um iluminado qualquer que chega e vai fazer o plano diretor, não. Ele passa por uma ampla pesquisa junto aos associados. Ou seja, o plano diretor, mas tem que apontar para aquilo que o sócio quer, né? Não o que eu quero, o diretor quer, né? Na comunicação, é site, telas de LED de novo, revista digital no site, e eles têm podcast, né? Estão lá no YouTube, no canal deles, e disponíveis também no YouTube. E Instagram também, que eles trabalham. Vocês viram que esses clubes, quase todos, estão trabalhando com telas de LED. Que aqui em Brasília, a gente já até no shopping, nas vitrines das lojas, já tem tela de LED. Elevador já tem tela de LED. Então, acho que está na hora. E, para mim, é o melhor site de todos os clubes. Realmente, o site deles é completo. Quem algum dia tiver interesse em melhorar o seu próprio site, eu recomendo consultar só o do Pinheiro, já basta. Então, eu tirei algumas telas, vocês veem aí todas as informações do clube estão aí presentes no site do Pinheiros. Outros sites não têm essa riqueza de informação que o Pinheiros tem aí. Mais informação. E tem uma coisa interessante que só vi neles, que é a Media Kit. A Media Kit está disponível. Né? Alguém sabe o que é Media Kit? Eu vou explicar. Media Kit, na verdade, é um documento que serve como orientativo para busca de patrocinadores. Então, aquele patrocinador que quer participar dos eventos do clube, seja ele social, esportivo, ele tem informações no Media Kit, que é, na verdade, um texto, fotografias, onde ele vê ali se ele tem ali oportunidades para divulgação de sua marca. É isso? Bom, nós temos Media Kit, mas não botamos ainda lá no site. Mas nós temos. Mas está lá na gaveta. Outra coisa interessante que eles fazem é o cardápio de todos os restaurantes está no site. Então, você já sabe o que tem, se tem prato do dia, quanto custa. Então, você já sai de casa sabendo até o que vai comer. E lá eles têm algo parecido com o Projeto Cuidar, que é o Centro Integrado de Apoio ao Atleta, também muito parecido com o Projeto Cuidar, do Flamengo. Bom, o Clube Atlético Paulistano, a visita foi
curta ainda. Por quê? Foi no dia que o Brasil saiu da Copa, no dia que ele perdeu, lá foi no pênalti, né? Foi para a Holanda, ou Bélgica, né? E aí a pessoa que circulou com o clube, ele já estava ali com o relógio, está na hora do jogo, vou me embora, vou para casa, sei lá o quê. Aí deixaram a gente lá no restaurante, olhando o jogo de cima, assim, para uma tela. Mas então a gente não teve muita informação desse clube, mas ele é um clube de elite, mais do que é o Pinheiros. Ele tem a parte do restaurante, fica no subsolo, e uma imensa área, imensa de preparação, de recepção, preparação dos alimentos. Não entra concessionário lá, já é diferente do Pinheiros. Toda a alimentação do Paulistano é feita no próprio clube, inclusive fecha, quando você alugar o salão, você tem que contratar o buffet do clube. É casado mesmo. Também é Conselho Deliberativo, Comissão Fiscal, Diretoria, são 16 restaurantes, eles admitem que é uma operação deficitária. A estrutura física, essa que eu falei, ela toda no subsolo, imensa. Para você ter ideia, na mesa que nós sentamos ao lado, tinha um produtor de café de 300 anos já, que já estava na terceira geração, né, cheio da grana. Já aí são 300 funcionários para atender todos os restaurantes e também os buffets, e conforme a demanda. Os cardápios também estão no site, também coisa bacana que eu não tinha visto ainda. Eles têm ações sociais por ser um clube, né, com esse perfil, com várias senhoras da sociedade, tudo. Então, além do esporte, inclusive profissional, o basquete deles é profissional, né? Eles têm também ações sociais quase o ano todo, né? Captando doações e entregando isso para as entidades conveniadas beneficentes. Eles também têm um centro Pro Memória, igual o do Pinheiros, muito bacana. A história do clube está toda ali num ambiente bem amplo, com mais de uma tela de totem com a história do clube. São 40 modalidades esportivas. Mais uma vez, escolas próprias, sem gratuidade. É outra coisa, não tem concessionário para a escola esportiva. As escolas esportivas são administradas pelo próprio clube. Os professores são pagos pelo próprio clube. Não, tem escolinha, mas a escolinha não é... Porque se você alugar o seu ginásio para uma entidade qualquer, quem vai pleitear verba lá no CBC é ele, não você. Entendeu? Eu acho que isso acontece no Delciro. Não, no iate é. Agora, tem alguns clubes aqui que terceirizaram mesmo, né? A maioria, né? Mas se você quiser avançar. Qual? Perdão, tem razão. Tem razão. Mas se a gente quer um dia colocar o tênis de mesa como modalidade para receber recurso CBC, vai ter que... Não vai ser a empresa que foi contratada, né? Então, outra coisa, lá tem uma área menor, super valorizada, não tem como ampliar. Né? Então, eles têm lá um prédio de 7 andares, onde está academia, tem
sala de spinning, e depois tem mais quadra aqui. Lá em cima ainda tem um bar, um rooftop, e uma quadra para atende, não de cyber, mas de quadra de cimento, né? E também tem edifício garagem, assim como o Pinheiro também quer. Essa aí eu não perguntei. É outra coisa. Tem clube que eu consegui uma informação, tem outro clube que eu recebi outra informação, mas ele é menor que o Pinheiros. É menor. Então, também a comunicação lá é pelo site, algo que eu vi lá, inclusive. Tem clube que é só na área restrita, eles não, a prestação de contas é na área pública. Os editais CBC, todas as informações dos editais estão lá na área pública. Eles também têm um Media Kit também no site. Todas as informações dos projetos de lei e incentivo estão lá. Eles têm uma revista digital e tem impressa também. E tem 31 monitores de LED espalhados pelo clube. Eles têm bastante coisa: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn. Eles têm a TV YouTube, rádio Spotify, e tem esses canais específicos para o basquete. O forte lá realmente é o basquete. Eles escolheram o basquete como a modalidade mais importante. Yacht Clube Rio de Janeiro. Esse é centenário, 1920 a fundação, e a origem desse clube é numa área que era um aeroporto para hidroaviões. Não sei se alguém sabe disso, né? E depois ele se tornou um clube. O hidroavião ficou extinto, né? Não tem mais hidroavião. E eles têm, na modalidade, é só vela e pesca oceana, mais nada. Interessante que é um clube que tem subsedes em Angra dos Reis, em Cabo Frio e Ilha de Palmas, que é uma ilha lá no fundo da Baía de Guanabara. As eleições são indiretas para o Comodoro, assim como no Yacht Clube da Bahia. Quem é eleito é o conselheiro, de forma individual, mas é uma quantidade menor, tanto na Bahia como no Rio de Janeiro. Não é igual o nosso, que são 40, não. São 20, 25, um número desse, bem menor. Isso é mais fácil para administrar, para liderar, ter sempre um líder ali na frente. O restaurante bar de administração própria, com buffet exclusivo, ele também é deficitário, segundo eles. É deficiente, mas eles incentivam até você trazer convidados e tudo para fazer o restaurante girar. Né? Você alugar o salão que tem na parte de cima do clube, da sede, vai ter que usar o buffet do clube. Também não tem escolinha esportiva gratuita, e a comunicação deles é site e Instagram. Também, mais nada. Bom, quando eu estive lá visitando o Yacht Clube do Rio de Janeiro, aí o vice-comodoro, na época, Yacht Clube de Armação de Búzios, é um ex-comodoro do Yacht Clube de Brasília. Aí falou, vai lá conhecer o nosso clubinho e tal. Aí eu fui. Então é um clube pequenininho, com 50 sócios só. 50 só. Mas ele está entre a Praia dos Ossos e a Praia de Armação. Está tendo um campeonato aí, porque ele está localizado de frente para uma das melhores. Está chegando aqui nosso Comodoro, Almirante Alvarenga, comandante 7º Distrito Naval. Para nós é uma honra. Então, é um clube que é muito procurado para competições, por estar em frente a uma das melhores raias do país. E o que tem mais de interessante aí? A receita com aluguel do espaço para casamentos. Já que só tem 50 sócios, então eles... E é um lugar magnífico para fazer um casamento e pagar uma boa taxa ali para o uso dessa área. Né?
Então, quase todo final de semana tem casamento ali. E aí, da onde vem a receita deles, né? Para pagar os funcionários. E também tem 6 suítes. Né? 6 suítes lá. Eu fiquei hospedado lá, né, como cortesia do Edgar Haussmann, Baramba, não sei se vocês conheceram, foi ex-comodoro aqui, para conhecer o clube. Ilhéus Yacht Club, esse eu coloquei aqui porque foi o clube que eu fundei. Né? É um clube também novo, recente. Só tem um aspecto importante que eu gostaria de destacar, que é como lição para nós, porque eu vi muito clube falir por conta dos soterremidos. Então, na fundação desse clube, eu fiz questão de colocar no estatuto que está vedado a remissão. Então, isso que eu queria destacar. Eu já vi mais de um clube. Aqui em Brasília, tem clube aqui que só ficaram nos gemidos, que é o Botanáutica. Né? E ele é bonitinho, ele está no lado do Exército. Essa praia aí é da 19ª, sei, circunscrição do serviço militar. E a gente conversando lá com o coronel responsável pela área, ele aceitou. E a gente, pelo menos no meu tempo, a gente convivia bem com ele, coronel. E a gente cercou também, não, ninguém pode acessar a praia ali, né, área militar. E tem 3 piscinas bonitinhas, uma em cascata para a outra, isso tudo em cima de um morro. Né? Todo ele foi construído com recursos do sócio que nós captamos. Muitos sócios que acreditaram na gente, porque botaram dinheiro para depois ver o clube pronto. Então é isso, o estatuto é previsto o sócio remido, não é previsto sócio remido, o restaurante é administração própria, não sei, eu já não vou lá há muito tempo, mas ele não era. A gente conseguia vender bem lá. Ela é uma localização estratégica para cruzeiristas que saem do Rio e vão para Salvador, podem parar lá para descansar. Muitos saem do Rio para ir para Recife, para fazer a regata Fernando Noronha, param lá. O histórico dele também tem uma coisa interessante. Eu era o gerente do Porto de Ilhéus, na época. E quando eu cheguei lá, tinham 5 barcos fundeados dentro da área primária do porto. E não pode. A área primária do porto só entra quem tem mercadoria para ou entregar ou para buscar. Não pode o morador entrar dentro da área primária do porto para sair de barco. E aí começou, né, as reuniões. Eu falei, gente, eu sou velejador também, meu barco ficou lá em Salvador, no Iate da Bahia, mas eu acho que a gente, no clube, a cidade merece um iate clube. E assim começou, e fomos reunindo, reunião atrás de reunião, e a gente fundou o clube. Yacht Clube Santa Amaro, na represa de Guarapiranga, é um dos maiores formadores de atletas olímpicos da vela, na represa de Guarapiranga. Já é um clube de alemães também, os alemães é que fundaram esse clube. Ao lado tem outro dos ingleses, e já não está com a mesma condição que estão os alemães foram melhores nisso aí. E ele é integrado ao CBC também. Visitamos também o Sindiclube de São Paulo, que tem sede própria, uma boa sede, um prédio com 2 andares, com salas de aula embaixo, escritórios em cima. Nessas salas de aula, eles oferecem cursos de formação para os funcionários do clubes, dos clubes que estão sindicalizados. A grande diferença deles para a gente é que eles têm lá mais de 300 clubes do estado de São Paulo filiados aos sindiclubes. Então, eles têm uma receita muito maior que a nossa. Então, de 10 ou até mais, de 10 vezes a receita do Sem Lazer. E eles tinham lá, estava parado, porque eu fui lá fazer essa visita quando estava acabando a pandemia.
Então, eles tinham lá uma universidade corporativa, mediante convênio a uma universidade particular da cidade, e que eles estavam já em vias de retomar esse projeto para formar funcionários dos clubes. E outra coisa lá interessante, com relação ao WhatsApp, eles criaram grupos dos profissionais dos vários clubes por área de intercâmbio. Então, você tinha lá funcionários da área de contabilidade de todos os clubes, funcionários da área jurídica e por aí vai, como uma maneira de promover a integração e troca de experiência, né, desses profissionais. Bom, resumo do que eu falei. Mais 300. O Estado de São Paulo, além de ser grande, né, também é mais rico, né? Então, tem clube espalhado pelo... Toda cidadezinha pequena tem um clube. Bom, um resumo. As atividades sociais, culturais e esportivas convivem em harmonia com a área esportiva entre si, né? As várias áreas. O que eu percebi principalmente no Pinheiros, porque lá também ele está numa área valorizada, de alto nível, como é o paulistano, mas eles têm orgulho dos seus atletas olímpicos, atletas que vêm de projetos sociais. Aquela moça ganhou a medalha de ouro do judô, eu vi ela treinando aquele... Oi? Do Pinheiros, o Baby, estavam lá treinando. E eu percebi na fala deles lá o orgulho que eles têm de ter esses atletas lá no clube. Zé Cielo também. Natação, falou, natação é com a Inês. Todos eles, atividades para todas as faixas etárias. O clube que não tem atividade para todas as faixas etárias, ele vai ficar com um gap ali. Então, tem para criança, para o jovem, para o teenager, para o jovem até 30 anos e até chegar na maioridade, né? Eles têm essa preocupação para manter o clube. E aí o avô que já aposentou leva o garoto na escola, o pai está trabalhando. E esse é o entendimento que eu tenho até para aqui, para a gente, para o nosso clube. Todas as escolas esportivas são pagas, como eu vi, todas, não vi gratuidade em nenhum clube. Outros serviços também são pagos. Por exemplo, vou dar um exemplo que deixou o meu amigo Moisés chocado. No Praia Clube, nós entramos no salão de sinuca e tinha lá uma plaquinha cobrando R$5 a hora da mesa de sinuca. Do sócio. É aquele chamado pay per use, né? Você paga por aquilo que está usando. Os restaurantes próprios são deficitários, mas de alta qualidade, todos eles. E as estruturas administrativas de cada clube variadas, um com conselho deliberativo, outro sem conselho deliberativo, só o conselho diretor. Cada um cresceu e se desenvolveu conforme a cultura do local, da região, e se adaptaram da melhor maneira possível para administrar o clube. Bom, então estou encerrando aqui. Acho que o Luiz quer promover aí um bate-papo, né? Dentro do horário, você queria terminar às 9 horas, né? Tem 20 minutos. Quero desejar a todos vocês, dirigentes dos clubes de sucesso, que a gente faça crescer, né, nossos clubes aqui do Distrito Federal, porque é a nossa vocação. No Brasil todo é clube, nós não temos um esporte muito forte nas universidades, então é clube. Clube é o que 90% dos atletas olímpicos dessas Olimpíadas de Paris são originários de clubes. É verdade.